Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou o Rubens Pantano Filho, diretor cultural da nossa academia. Inicialmente, quero fazer um agradecimento sempre especial ao grupo Devec Passione, de propriedade dos nossos irmãos Gentil e Felipe Passione, que são os patrocinadores desse nosso programa de hoje. Bem, hoje nós faremos uma análise de um brasão, de um estandarte de uma loja, uma querida loja situada aqui numa cidade próxima, está mais ou menos a 90 quilômetros de onde estamos, que é a loja Estrela de Bragança, número 3375, filiada ao Grande Oriente de São Paulo. Vocês podem observar aí na tela a evolução do estandarte da loja. Primeiramente, nós temos um primeiro desenho de 1993, na época de sua fundação, portanto já há 32 anos. A loja era afiliada ao Grande Oriente Paulista, o GOP. Depois, em 2006, houve uma reestruturação, ela passou a ser filiada ao GOSP e ao GOB, né? As duas potências estavam juntas, praticamente não houve alteração no brasão e no estandarte. E aí nós temos, por último, o brasão atual dessa loja, né? Aí tem a alteração aí ao longo desses anos, né? Loja que completou, portanto, 32 anos. Bom, primeiramente vamos pensar um pouquinho, né? O porquê do nome Estrela de Bragança. Claro que Bragança é o nome da cidade, Bragança Paulista, né? Oriente, onde a loja está situada. Bragança Paulista é um dos 12 municípios considerado no estado de São Paulo como uma estância climática, né? É conhecida também como capital nacional da linguiça artesanal. A linguiça de Bragança é muito conhecida, né, em todos os lugares e em vários ambientes, né, bares, restaurantes, lanchonetes. É sempre comum a gente pedir lá um sanduíche com a característica linguiça de Bragança Paulista. E também é conhecida como cidade poesia, né? Consta que pelo seu relevo, pelas montanhas, serras e tal, ela foi inspiradora para escritores, né? Parece que particularmente para Monteiro Lobato, e também pelo fato da cidade incentivar as atividades culturais e literárias, né? Bragança Paulista, posso dizer para vocês, é uma cidade muito especial. Lá tem a sede da Universidade São Francisco, tem também a Fundação FESB, né, de Ensino Superior de Bragança Paulista, tem uma unidade da FATEC e tem o nosso querido Instituto Federal São Paulo, que é a instituição na qual eu atuo, né, com seus cursos técnicos de nível médio, com seus tecnólogos de nível superior, com curso de engenharia, com pós-graduação. É a instituição onde desenvolvo minhas atividades profissionais atualmente, né? Bom, o nome Bragança, inclusive, quando surgiu o primeiro povoado, parece que era um casal que havia, para cumprir uma promessa, construiu uma pequena capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, e nas proximidades de um pequeno riacho, né, um ribeirão, que era um afluente do rio Jaguari. Então a capela ficou conhecida como Nossa Senhora da Conceição do Jaguari. E dessa capela surgiu um pequeno povoado, um pequeno vilarejo, né? Conceição do Jaguari, e aí em 1797, se eu não estou enganado, passou à condição de vila e passou a ser chamado de Bragança em homenagem à família imperial, né? Observe que pela época o Brasil ainda era ligado a Portugal, então é uma homenagem à família imperial Orleans e Bragança. O termo paulista é para diferenciar de uma outra cidade também chamada Bragança, que está no estado do Pará.
né? Então essa é a primeira denominação da loja, né? Em homenagem à cidade. Depois nós temos estrela, né? Estrela de Bragança. No estandarte nós temos aí a estrela de 5 pontas, que tem um significado bastante especial para a nossa ordem, né? Pode representar então o ser humano. As 5 pontas representariam então a cabeça, os 2 braços e as pernas, né? Lembra inclusive o homem vitruviano, né? De Leonardo da Vinci. Essas 5 extremidades estão representadas pelas 5 pontas e também, segundo o estatuto da loja, pode estar representando terra, água, ar, fogo e o tempo, 5 elementos importantes da natureza que impõem então a vida, né, para perpetrar a nossa espécie. E cada um então das 5 extremidades representariam esses 5 elementos. Depois nós temos o pavimento mosaico. O pavimento mosaico é clássico nos brasões, né? Todo ele branco e negro, quadrados brancos e negros alternados, e representa então as compensações binárias, né, que ocorrem na natureza. E aí pode estar representando o quê? Pode estar representando então as diferenças nossas de nacionalidade, de temperamento, raças, ideias, ideais, pode estar representando luz e treva, o bem e o mal, e assim vai, né? Na nossa ordem, a gente sabe também que esses quadrados pretos e brancos representam então essas diferenças que existem entre os homens, mas de outra maneira podemos pensar também que eles estão um ao lado do outro, ou seja, apesar das diferenças, a necessidade de mantermos a união, né, entre os maçons e entre os homens de um modo geral. Depois nós temos 2 colunas, também são clássicos, seguramente, apesar da não identificação, são as colunas J e B, né, Jaquim e Boaz, que representam então beleza e força, ou, segundo o estatuto da loja, também representa o ativo e passivo, impulso e resistência, liberdade e necessidade, o eu e não eu, né? Essa simbologia clássica nos brasões das lojas maçônicas. Essas 2 colunas estão encimadas, né, de maneira estilizada por romãs, né? As romãs têm também um significado muito especial na nossa ordem. É uma fruta que quando a gente abre tem uma infinidade, uma grande quantidade, né, de sementes, uma justaposta à outra, muito próximas, e tem então, para nós, na ordem, um dos significados é a união que deve existir entre todos os maçons espalhados pelo planeta, não é? Bem, o timbre ou brasão da loja, vocês observaram que ele é bastante, enxuto, relativamente simples, mas com uma simbologia bastante importante. Ele foi idealizado e formalizado pelo nosso irmão José Donizete da Cunha, que é ex-venerável mestre da loja Estrela de Indaiá. E eu não poderia deixar de fazer o registro, o agradecimento ao meu querido irmão José Eric Souza Lima, meu colega, meu companheiro de trabalho no Instituto Federal São Paulo, né? E com o qual sempre estamos conversando sobre vários temas, particularmente sobre a nossa ordem, né? Então, fica aqui o nosso registro, a nossa homenagem a essa querida loja Estrela de Bragança Paulista, a Estrela de Bragança, uma loja que completou aí seus 32 anos e, claro, está contribuindo, né, para o aperfeiçoamento dos nossos irmãos de ordem, visando a construção de uma sociedade mais humana e mais justa. E para finalizar, então, eu faço o agradecimento mais uma vez ao grupo Devec Passione, dos nossos irmãos Gentil e Felipe Passione, que são os patrocinadores desse nosso programa de hoje. Até mais, até o próximo podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras.